Graça e paz, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a morte de José no Egito. A história de José, todos os cristãos conhecem ou deveriam conhecer, porque é uma passagem linda da Bíblia. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaríamos de pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? José é um dos mais eloquentes tipos de Cristo em toda a Bíblia. Ele foi amado pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido como escravo por 2 vezes, exaltado como governador do Egito e provedor dos povos. José era um dos filhos de Jacó e de Raquel, muito conhecido por nós como José do Egito. A história desse homem começa quando José era um jovem de 17 anos, e como era muito comum naquela época, sua família cuidava de rebanhos, normalmente de ovelhas e cabras. Como José ficava muito tempo com seus irmãos mais velhos, ele via as coisas erradas que seus irmãos faziam, e então contava para o seu pai. José era o filho predileto de Jacó, e por isso seu pai mandou fazer uma roupa nova, uma túnica longa para ele. Com tudo isso, seus irmãos lhe odiavam e não conseguiam se relacionar com ele de uma forma amigável. Observamos que para os dias de hoje, a postura de Jacó não foi correta, tendo amado mais um filho do que os outros. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, nós como pais devemos amar os nossos filhos de forma igual e fazer por eles o que estiver ao nosso alcance de forma justa, sem preferências, para não suscitar a inveja e o ciúme. Evidentemente, em que em alguns momentos, alguns dos nossos filhos precisará de mais atenção e dedicação, como por exemplo, quando um filho está doente, mas isso não pode ser a regra. Dos 0 aos 17 anos, José viveu na casa de seu pai entre os seus irmãos. E nesse tempo, ele teve sonhos, e nesses sonhos via sua família gravitando ao seu redor. Esses sonhos eram proféticos e apontavam para a sua honrosa posição como governador do Egito. Se você quiser conhecer mais um pouco da história de José, aqui neste canal temos vários vídeos que falamos um pouco sobre a magnífica história de José. E depois do sepultamento de Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam o acompanhado. E ao chegar no Egito, os irmãos de José então temeram, pois agora que seu pai não estava mais vivo, José poderia persegui-los por causa do mal que lhe haviam feito, pois suas consciências continuavam pesadas e temiam o castigo que poderiam vir a sofrer das mãos do poderoso José do Egito. Então, eles mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. É bem possível que Jacó não tivesse feito esse pedido, mas José percebeu o temor e a humilhação de seus irmãos e, generoso como era, chorou por eles. E então vieram seus irmãos e prostaram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus
certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José viveu 93 anos na terra do Egito e morreu com a idade de 110 anos. E seguindo a cultura egípcia, o corpo de José foi embalsamado como o corpo do seu pai, mas ficou guardado num sarcófago no Egito. O povo de Israel viveu no Egito por muitos anos. E antes de fechar os olhos para este mundo, José abriu-os para o futuro e profetizou o êxodo. José disse a seus irmãos que Deus os visitaria e os levaria para a terra de Canaã, conforme havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que nesse tempo eles deveriam transportar seus ossos do Egito para a terra prometida. A promessa feita a Jacó pelos filhos de Israel foi cumprida. Mais de 3 séculos depois, quando Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito. E levaram com eles, e depois de peregrinarem no deserto por 40 anos, tiveram a oportunidade de sepultá-lo em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado dos filhos de Hermon, pai de Siquém, por 100 peças de prata. E aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. E com a morte de José, terminou a era patriarcal da história do povo de Israel. O livro de Gênesis é um exemplo perfeito da realidade do pecado e da sua consciência, que é a morte. O livro de Gênesis começa com a criação, o jardim do Éden e Adão andando com Deus, e termina com um sarcófago no Egito. Temos nele o relato da entrada do pecado na família humana, mas também a fidelidade de Deus ao prover um caminho de vida para a humanidade. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, Deus transforma situações aparentemente negativas em situações positivas. Causas aparentemente perdidas em causas ganhas. O nosso Deus transforma o mal em bem e converte a maldição em bênção. O nosso Deus escreve certo pelas linhas tortuosas dos homens. José foi fiel na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. José foi fiel na pobreza e na riqueza, no anonimato e na fama. Eu profetizo sobre a minha família e sobre a sua família, que Deus levante em nossa geração homens com o caráter de José. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.